Olá, tudo bem com vocês? Estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Pessoal, sejam bem-vindos. Eu gostaria de convidar vocês a assistirem o passo a passo desse trabalho, como é que foi fazer esses docinhos na madrugada. E a minha placa porcionadora? Dessa vez não deu muito certo não. Por que será? Vou deixar aqui para vocês assistirem e curtam, comentem, compartilhem. É um prazer ter vocês aqui. Bora pro vídeo? Sem mais enrolação. Então, vamos embora lá para mais um vídeo. Aí, pessoal, eu vou preparar agora uma receita de brigadeiros docinhos. E aí já era muito tarde, porque eu já tinha adiantado as massas e eu precisava tá com essa receita de docinhos de manhã cedo pronta. Só que eu já expliquei aqui no vídeo anterior, talvez vocês achem estranho porque eu fiz apenas uma receita de brigadeiro de docinhos numa panela desse tamanho, que é a panela mexedora, a minha nova auxiliar. Aliás, a minha única e nova auxiliar. Eu tô amando a minha panela. Mas, pessoal, é assim, eu tenho síndrome de Carpo, entendeu? Eu tô com uma dificuldade muito grande com as minhas mãos devido a um esforço repetitivo, né? Lesão por esforço repetitivo de anos, porque eu trabalhava anteriormente com computador e foram muitos anos. E eu acabei ficando assim com essa dificuldade, que ao longo dos anos só está assim avançando. Hoje eu trabalho aqui com confeitaria, com bolos, doces, e isso vem se agravando, porque é um esforço diário, assim, entendeu? E por isso eu comprei essa panela para me ajudar, porque eu não posso parar de trabalhar, e eu resolvi fazer, mesmo sendo uma receita pequena, nessa panela. Esse é o intuito, né? De eu não ficar assim, fazendo o esforço de estar mexendo o brigadeiro no fogo, que eu acabo que assim, tem momentos que eu não estou mais sentindo a minha mão. E aí me dificulta muito trabalhar, principalmente na hora de confeitar o bolo, porque eu não sinto, fica dormente e, enfim. O intuito de ter comprado essa panela aí da Shopee foi inclusive a panela mais barata, né? Mas embora todos estejam aí contra, né? Muita gente fala mal, eu investi sim pela fé e com fé em Deus, assim, ela tá aí, tá me ajudando pra caramba. E foi isso, aí eu coloquei aí um leite condensado, coloquei também 40 gramas de chocolate em pó, 50% cacau. Eu diluo o chocolate em pó no leite condensado porque isso ajuda a ficar mais lisinho o brigadeiro, tá? Fica com aquele brilho, não fica empelotado. Então, é por isso que eu diluo, você tá vendo aí, mesmo assim a gente mexe, porque a panela ela é para cozinhar o doce. Então, se você ajudar, né, já mexer aí os ingredientes na hora de levar ao fogo, isso vai facilitar o trabalho dela também, porque ela fica menos tempo no fogo, tá? Coloquei agora aí uma caixa de creme de leite e para o brigadeiro docinho, eu gosto de trabalhar assim, tá? É um leite condensado, um creme de leite, são 40 gramas do chocolate em pó, 50% cacau, e tô colocando aí 20 gramas de açúcar refinado. Isso para docinhos, brigadeiros, tá bom? É assim que eu trabalho, essa é a minha receita. E aí eu desmancho na panela mexedora aí, eu faço aí adianto o trabalho dela e vou colocar também a margarina. Tem gente que faz sem margarina, tem gente que coloca mais leite condensado, enfim, cada um tem aí a sua receita. Essa é a minha receita, dá certo, só que eu tive uma dificuldade aí, que vocês vão ver no final. Agora eu tô colocando aí, ó, são 15 gramas de margarina que eu coloco para os docinhos, tá? Tudo eu gosto de pesar, porque aí eu tenho um padrão. Vou colocar agora a alça da panela mexedora
é assim que eu trabalho. Ela fica, gente, tem que ter muita atenção na hora de montar essa panela. Eu já até tenho vídeo aqui no canal de como eu faço, como eu fiz a cura, para ela não ficar deixando o seu doce aí com uma cor acinzentada. Depois vocês deem uma olhada aqui no outro vídeo referente a essa panela. E é isso, aí eu tô colocando aí, tá vendo que cai da minha mão o parafuso várias vezes? Eu tenho essa dificuldade porque as minhas mãos ficam dormentes, eu não tô sentindo. Às vezes eu não tenho mais o tato, né, ideal que a gente precisa para fazer determinadas tarefas. Aí eu consigo, tá, concluir, levei ao fogo, ficou lá. Só que já era madrugada, gente, eu estava muito cansada. E aí o que aconteceu? Eu deixei menos tempo do que precisava, tá? Ficou aí só 20 minutos. E assim, o que acontece? Para recheio, no caso dessa panela mexedora, você deixando 20 minutos o brigadeiro, já tá ótimo. Mas assim, para docinhos você precisa deixar um pouco mais para ficar naquele ponto de soltar do fundo da panela, tá? Passa a espátula e você vê que ficou naquela divisão. E aí eu deixei só 20 minutos porque eu realmente estava assim com um pouco de pressa, que eu queria descansar um pouco. E aí agora eu tô untando, tá? Tem gente que usa desmoldante. Eu não tenho, né? E aí eu tô passando a margarina mesmo para untar a placa porcionadora. E o que acontece? Depois disso aí, ó, o doce pronto, você tá vendo? Ele até tá num ponto bom, tá? Não vai se esparramar o docinho. Mas eu deveria ter deixado, sim, um pouquinho mais, coisa de 5 minutos, né? Mas aí, quer dizer, eu já fiz outras vezes, né? Não foi mistério para mim trabalhar com a panela nem com a placa porcionadora. Porém, eu confesso que a pressa é inimiga da perfeição, sim. Aí você vai ver que ele tá até no ponto. Eu tô colocando agora sobre a placa, que já foi untada, tá? E eu normalmente faço o quê? Quando eu despejo a massa do docinho na placa porcionadora, eu costumo levar para a geladeira ou para o meu freezer, que eu tenho um freezer próprio para bolos e doces. Só que o freezer estava desligado do lado de fora e aí eu coloquei na minha geladeira. Então, o tempo, como é um doce que está quente, o tempo ideal precisaria de pelo menos meia hora na geladeira para esfriar e firmar esse doce para poder você desenformar da placa porcionadora. Mas, mais uma vez, vocês vão ver, eu vou mostrar o horário aí para vocês. Eu estava realmente cansada e eu precisava descansar e enfim, o doce eu apressei, né? O tempo do doce eu coloquei aí na geladeira, mas ele ficou ainda um pouco mole na hora de desenformar da placa porcionadora. Gente, isso não foi problema, mas não é o ideal, né? O ideal é você deixar no tempo de pelo menos 25 minutos o doce cozinhando nessa panela e depois na geladeira você deixar descansar por pelo menos meia hora. Aí eu tô passando a colher de pau, né, para poder unificar bem os doces para que fiquem todos uniformes no mesmo padrão de peso, né, de tamanho. Dá um pouquinho de trabalho, tá untado, mas dá um pouquinho de trabalho mesmo. Mas, assim, em comparação a você enrolar docinhos na mão, não existe, gente. Isso aí foi a melhor coisa que inventaram, essa placa porcionadora. Porque eu, pelo menos, eu passava, assim, cerca de quase 5 horas para enrolar 100 docinhos. Eu não sei, depois deixa aqui nos comentários para mim quanto tempo você leva para enrolar 100 docinhos. Eu passava em média 5 horas para enrolar 100 docinhos. Então, para mim, essa placa porcionadora me ajudou demais. Eu despejo aí a massa, levo lá, espero o tempo certo na geladeira e depois eles já saem aí todos boleadinhos, bonitinhos. Não é o caso, você vai ver, quando eu desenformar, você vai ver que alguns ficaram como se fosse assim, moles ainda, entendeu? Eles não saíram bonitinhos, redondinhos, como já aconteceu, porque eu já trabalhei com essa placa aí em outras vezes. Eu vou trazer novamente
outro vídeo depois para vocês verem como que realmente fica. Mas aí é aquilo que eu falei, eu realmente já era madrugada, eu estava bem cansada, estava com um pouquinho de pressa porque eu queria descansar, a pia estava só acumulando louça e aí agora eu vou mostrar. Olha como ficaram bonitinhos. Normalmente é isso, tá? Quantos renderam? Olha aí a hora. Olha a pia cheia de louça, a panela mexedora para lavar, enfim. Eu tirei antes do tempo. E vocês vão ver agora, eu vou começar a soltar eles da placa e eles não estavam firmes. E aí é o que eu estou falando, ele precisa de um tempo na geladeira de pelo menos meia hora. Se você tiver um freezer, não vai colocar o seu doce aí no freezer misturado com peixe, com carne, de jeito nenhum. Se você tiver um freezer, um espaço legal, você coloca para resfriar lá que vai ser mais rápido. Mas o meu freezer de bolos, ele fica na minha garagem, então estava do lado de fora da minha casa. Eu estava já de madrugada trabalhando com a casa toda fechada, eu não ia abrir, ligar o freezer só para colocar uma bandeja de doces. Aí vocês podem perceber, tá vendo? Que eles saem um pouco moles ainda. E o que acontece? Qual o problema disso, assim? Realmente, não na hora só de tirar da placa porcionadora, mas problema nenhum depois, porque eles ficaram no ponto certo aí, né? Quando eu levei para a refrigeração, deixei lá, só no outro dia de manhã que eu fui enrolar, né? Passar no confeito, na verdade, né? Aí eu utilizo, gente, eu não sei vocês, tem gente que compra os berços de docinhos, mas são caros, né? Tudo é salgadinho o valor, e aí eu uso essas proteções de cartela de ovos. Eu tiro, higienizo essas cartelas, essas proteções de cartelas de ovos, eu lavo, higienizo e eu utilizo para isso. Eu coloco aí os docinhos, tá vendo? Como é que eu tenho um pouquinho de dificuldade de tirar lá da placa porcionadora para colocar, mas é isso, ó. Coloquei aí, vou passar um filme plástico para proteger, para levar para descansar na geladeira, para que eu possa passar no confeito no outro dia. E vocês, depois eu vou trazer para vocês aqui como que os docinhos ficaram. Vou postar aqui a foto, eu acho que eu salvei. Não sei se eu salvei, mas eu vou ver o que eu tenho aqui desses docinhos. Porque, na verdade, não eram muitos docinhos. Era para uma encomenda de um kit de bolo pequeno com docinhos. Não me lembro se a quantidade eram 30 docinhos. Mas eu vou postar aqui, se eu tiver, para vocês, como que eles ficaram. E ficaram ótimos, tá? Ficaram bonitinhos, perfeitinhos. A única dificuldade mesmo foi aí na hora de tirar da placa porcionadora. Depois vocês vão observar. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu vou tentar ver aqui a foto dos docinhos finalizados e vou trazer a continuação desse trabalho para vocês. Obrigado por me assistirem até aqui. Viram só? E aí, curtiram o vídeo? Gostaram? É a dica que eu deixo para vocês. Pessoal, muito obrigado para quem me assistiu até aqui. Até a próxima!